Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje nós vamos corrigir os exercícios que eu passei na aula anterior, tá bom? Os exercícios da página 548, quando nós estávamos falando sobre as orações subordinadas. Nós introduzimos o assunto e esses exercícios foram dados para vocês poderem treinar, para a gente ver se vocês conseguiram absorver a explicação ou não, tá bom? Então, vamos lá, o número 1 diz assim, ó, da 548. Sublinhe a oração subordinada e separe-a com o traço da oração principal. A seguir, determine se as orações subordinadas desempenham a função de advérbio, adjetivo ou substantivo. Então, tinha que separar a oração subordinada e aí você tinha que falar qual a função ela estava desenvolvendo, a função sintática. Ela exercia uma função de advérbio, que é o elemento modificador, então ela estava ali para modificar a oração principal, ou ela tinha a função de adjetivo, que é aquele que caracteriza o elemento principal, ou ela tinha uma função de substantivo, que era nomear o elemento principal. Então vamos à letra A. O estudo entrevistou milhares de pessoas em 37 países para entender os hábitos de consumo de jornalismo. Então, qual é a oração subordinada na letra A? A oração subordinada é para entender os hábitos de consumo de jornalismo. Por que eu chamo essa parte, esse fragmento, de oração subordinada? Porque a oração principal é aquela em que é responsável pela maior parte de sentido do contexto. Então, ela é quem manda a oração principal. Ela é a mais poderosa, sabe? Só que mesmo sendo muito poderosa, ela precisa de uma ferramenta extra. E essa ferramenta extra, que está ali para agregar valor a ela, para acrescentar as forças que ela já tem, nós chamamos de orações subordinadas. Por quê? Porque são aquelas que só têm uma função, só têm um objetivo. E esse objetivo é servir. É tipo assim, imagina que a oração principal, ela é a rainha. Ela manda. Só que ela depende de outras pessoas, porque mesmo sendo a rainha, a dona da coisa toda, ela não consegue viver bem sozinha. Então ela precisa de subordinados, só que ela não dá o braço a torcer. Ela não admite que esse subordinado seja maior que ela. Mas ela sabe que precisa dele para manter firme o sentido dela. Então ela vai e ela tem escravos ou servos, sabe? E aí esses servos, eles passam até a pensar por ela, em algumas circunstâncias. Ele toma o lugar dela, só que ela continua sendo rainha porque ela tem essa necessidade de manter a pose. Então isso é uma oração principal, isso é uma oração subordinada. Espero que tenha ficado claro para vocês. Então na letra A oração subordinada é para entender os hábitos de consumo de jornalismo. Lica, como que eu sei que função a oração subordinada desempenha? Tem uma lista de coisas que eu vou decorar? Não. Você só consegue saber que função a oração subordinada desempenha se você, meu amor, tiver a capacidade de interpretar. Você precisa interpretar. E para ser bom em interpretação de texto, em compreensão textual, você precisa ler, né? E despertar o seu senso crítico. Daí a importância das nossas aulinhas de redação. Tá bom? Então vamos lá, ó. Na letra A oração subordinada, então a oração que você vai sublinhar é para entender os hábitos de consumo de jornalismo, ok? Uma vez que você sublinhou essa oração, agora a gente tem que ver que função ela está desempenhando. Ela tá modificando a oração principal, que diz assim, ó, o estudo entrevistou milhares de pessoas em 37 países. Oração principal, ok. Para que ele entrevistou? Para entender os hábitos de consumo de jornalismo. Então tem uma causa, ou um objetivo, ou uma finalidade ali, né? Tem. Então quando tem esse elemento modificador, nós chamamos isso de advérbio. Então a oração subordinada da letra A, você vai flegar ela com o número 1, que significa advérbio, porque ele desempenha uma função de um modificador. Ela está dando ali um motivo, uma causa, uma razão para a oração principal acontecer. Tá bom? Ok? Então vamos para a letra B. Diz assim, ó.
Segundo a pesquisa, o índice de pessoas que se informam pelas redes sociais caiu em diversos mercados importantes. Então vamos lá. Segundo a pesquisa, o índice de pessoas, essa é a oração principal, que se informam pelas redes sociais, caiu em diversos mercados importantes. Essa segunda parte nós chamamos de oração subordinada, tá bom? Ela tá ali para acrescentar o sentido da oração principal. Agora a gente vai ver que relação de sentido ela estabelece. Quando diz assim, que se informam pelas redes sociais, caiu em diversos mercados importantes. Esse que se informam refere-se a quem? Refere-se a pessoas, não é? E ele não está ali para caracterizar essas pessoas? Para classificar um grupo? Qual é o grupo? A gente está falando do grupo de pessoas que se informam. Então, esse grupo ele tem uma característica, não tem? Então, essa característica a gente chama de adjetivo. Portanto, a letra B, você vai marcar que se informam pelas redes sociais, caiu em diversos mercados importantes, e flegar com a número 2, que é a função de adjetivo. Tá? Ele está caracterizando esse grupo de pessoas que pesquisam. Ok? Letra C. A pesquisa pretendia que as pessoas avaliassem o grau de confiança no jornalismo. A pesquisa pretendia. Oração principal. Tá bom? Que as pessoas avaliassem o grau de confiança no jornalismo, nós chamamos de oração subordinada substantiva. Por que eu chamo essa oração de subordinada substantiva? Porque o principal elemento dela, o que vem depois de uma conjunção, que é a conjunção que as pessoas, é um substantivo, não é? Então, uma vez que esse substantivo ele é responsável pela maior parte da oração, ou tudo aquilo que se refere, ou tudo aquilo que vem depois dele, serve a ele, ao próprio substantivo, então nós chamamos a oração de subordinada substantiva. Nessa daqui, talvez vocês pudessem se confundir achando que era uma oração subordinada adverbial, intencional. Vocês podiam ter pensado nesse princípio também. Porém, ela não é. Por quê? Porque o contexto não vem com um advérbio modificador, mas sim com um substantivo para nomear esse grupo, né? Então, essa nomeação nós chamamos de oração subordinada substantiva. Tá bom? Não precisem se preocupar, porque à medida que a gente for fazendo exercícios, eu vou explicando novamente o conteúdo e vocês vão aprender. Caso não tenham absorvido, não tenham sabido diferenciar adjetivo de substantivo de advérbio, vai haver um momento que a gente vai estudar uma por uma de cada uma dessas 3 classificações das orações subordinadas. Então, calma o coração que a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto, tá bom? Então, na letra C, vocês vão marcar que as pessoas avaliaram o grau de confiança no jornalismo e vão flegar com a número 3 de subordinada substantiva. Tá bom? Letra D. Entre os brasileiros entrevistados para a pesquisa, quase a metade afirmou usar o WhatsApp para o acesso a conteúdo. Olha só. Na letra D, vocês vão colocar para o acesso a conteúdo jornalístico, ok? E essa é a oração subordinada. E qual a função dela? A função dela é substantivo de novo, sabe por quê? Porque acessar é um verbo, não é? Acesso é um substantivo, é o nome da ação que esse verbo dá. Então, acesso aqui, ele está exercendo a função de substantivo. Uma vez que ele é substantivo, a oração subordinada deveria ser também substantiva. Concorda? Então, a letra D, vocês vão marcar para o acesso a conteúdo jornalístico e vocês vão flegar com o número 3. Tá bom? Número 2. Troque a expressão em destaque por uma oração subordinada.
Então, o que vocês iam fazer? Vocês iam reescrever as orações? Talvez. Vocês iam pegar esse conteúdo que está em destaque e vocês iam trocar, colocar ali uma oração subordinada, tá bom? Então, por exemplo, ó, letra A. Os aplicativos de mensagem são usados para acesso a notícias. Nesse daqui, na número 2, existem várias possibilidades de resposta. Então, eu vou dar algumas sugestões. Se a de vocês estiverem parecida, ok. Se vocês não conseguiram compreender e a de vocês ficaram completamente diferente da correção, aí vocês me chamam no privado e eu corrijo uma por uma com você, com a sua dúvida, né? Tá bom? Então, vamos lá, ó. Os aplicativos de mensagem são usados para acesso à notícia. Essa daqui era simplesinha, era só colocar para o acesso de notícias ou para acessar a notícias. Se colocasse para o acesso, aí ela seria uma oração subordinada substantiva. Se colocasse para acessar as notícias, aí ela seria um advérbio, tá bom? Letra B. Os resultados já eram previstos mesmo antes da divulgação da pesquisa ou antes de divulgarem a pesquisa. Ok? Letra C. O jovem que foi entrevistado defendeu sua posição. Letra D. A moça que sempre atuou em causas políticas ou que sempre atuou na política defendeu a verificação das fontes. Aí vocês perguntam, Lica, mas não mudou quase nada? Por que essa oração não era subordinada antes da gente fazer as mudanças? Porque lembra que eu expliquei que para uma oração ser subordinada, ela precisa ter um elemento que subordina uma outra, ou que une essas orações? Esse elemento é a conjunção, e ela não estava ali ainda nas orações. Então, você tinha que arrumar um jeito de fazer com que coubesse uma conjunção entre uma oração e outra, para que nós pudéssemos, então, classificá-las como orações subordinadas. Tá bom? Só isso. Simplesinho, não tem nem como reclamar. Peguei leve para não estragar o feriado de vocês. 3. Nos casos a seguir, identifique as orações principais. Letra A. Estou tão cansado que não consegui ir ao trabalho hoje. Qual é a oração principal? Estou tão cansado. Essa é a oração principal. E por que eu sei que ela é a oração principal? Porque ela é responsável pela maior parte do sentido. Ela manda no sentido, no contexto. Não fui bem na prova como você. Oração principal? Não fui bem na prova. Como você? Advérbio de conformidade. Não precisa lembrar disso agora não. Deixa pra depois. Logo que cheguei, meu cansaço passou. Oração principal. Meu cansaço passou. Logo que cheguei, oração subordinada adverbial. É um advérbio de tempo, logo, denotando tempo, ok? Vou ao passeio, desde que meu pai permita. Vou ao passeio, oração subordinada. Desculpa, oração principal. Desde que meu pai permita, oração subordinada. Que é adverbial, de condição, né? Eu vou desde que meu pai permita. Tem uma condição ali. Nós vamos falar sobre isso depois. Leia o texto a seguir para responder as questões 1 ao 3. Um estudo da Kantar e Ibope Mídia mostra que as pessoas usam o Facebook em média 14 vezes por dia. Se estiver num lugar público, olhe ao seu redor. Quantas pessoas estão mexendo no smartphone? O Brasil tem 99 milhões de usuários ativos no Facebook. No mundo, todo dia, 890 milhões de pessoas entram na rede social pelo menos uma vez.
O texto acima é parte de uma reportagem sobre o uso que as pessoas fazem das redes sociais. Você tem perfis em redes sociais? Em caso afirmativo, em quanto tempo, em média, você navega por elas em um dia? Resposta extremamente pessoal, né, gente? Esse daqui eu não pedi pra vocês fazerem ainda. Tô corrigindo de doida que eu sou. Eu vou pedir pra vocês fazerem agora. Vocês vão fazer agora os exercícios do 1 ao 10, da 548 a 549, tá bom? E qualquer dúvida, tô aqui, pode me chamar. Perfeito? No mais é isso. Beijos e eu estou morrendo de saudade de vocês.